Boa noite a todos. É um dos sentimentos mais difíceis que eu abro essa sessão em homenagem a um dos maiores amigos que eu tive ao longo da minha vida, meu querido Gracomar Machado, doutor Gracomar Machado, professor Gracomar Machado, mestre Gracomar Machado. Eu tive a sorte e a honra de conviver com Gracomar Machado por mais do que 4 décadas. A exemplo, talvez, do Ansu também, aqui presente. Eu o conheci no início da década de 70, no São Francisco de Assis, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu realizava meu 3º ano da Faculdade de Medicina, chegava da Inglaterra, professor Gracomar Machado, trazendo novidades para a ciência endoscópica de nosso país. Novidades que vieram depois mostrar-se tão importante quanto ele, que as introduziu. Gracomar Machado, sem sombra de dúvida, caminhou ao longo desses 50 anos que eu o acompanhei por perto, com uma maestria impressionante. Um mineiro simples, quem convivia com ele sabia a pessoa que ele era, um espiritualista por excelência, um afetivo, um amigo dos amigos como ninguém, eu sou maior testemunha disso, e querido e admirado por todos. Aonde o Gracomar chegava, ele dominava o ambiente. Quer seja na Faculdade Nacional de Medicina, quando ele, nas festas, pegava no gol ou cantava para todos nós com uma voz maravilhosa, Gracomar Machado era um congregador, tinha uma liderança natural. O seu berço maior, durante muitos anos, foi o FRJ e a sua casa também, onde ele chegou a professor titular de gastroenterologia por concurso. O Gracomar era um defensor eterno das coisas corretas, das coisas sérias. Não bastasse essa correção como professor, ele era um estimulador das associações, como da gastroenterologia, como da SOBED, que está aí representada nesse dia de hoje pelo Djalma e pelo meu amigo Gilberto Mansur. É importante, Bernardo, que nós saibamos que Gracomar Machado foi um exemplo para o mundo, foi um exemplo de endoscopista para o mundo. Isso é tão importante que ele foi o único brasileiro a presidir a Mundial de Endoscopia e tornou-se membro honorário da Mundial de Endoscopia. Mas eu tenho que falar do Gracomar como amigo, como pessoa que não era amigo do Galvão, ele era amigo de todo mundo que se aproximava dele. Ele ajudou muita gente, o Gracomar era um homem bom. Gracomar esteve na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, poucos sabem disso, onde ele montou um serviço de gastroenterologia e endoscopia, com o nome da sua mãe, da dona querida, dona Nair, né? E onde ele homenageava frequentemente seu irmão querido, Dirceu. Eu tive a honra de conviver com os 3 durante muitos anos, até que ele apaixonadamente se casa com Heloísa e faz uma das melhores coisas da sua vida. Gracomar ficou mais alegre, ficou mais feliz ainda e teve uma felicidade extensa, maravilhosa, invejável com a minha querida Heloísa, também médica, professora da Fiocruz, né, e anatomopatologista de altíssima qualidade. Uma pessoa muito querida, muito afetiva, que, somando ao Gracomar, aumentou não só sua parte espiritual, mas a sua parte de participação social, de alegria e tudo mais. Tive a honra também de conviver muitos anos com o Gracomar, esses últimos 20 anos que lá estou, na Academia Nacional de Medicina, onde ele era um expoente. Não tinha um internacional da área da gastro, da endoscopia, que, vindo à academia, não o saudava com muita admiração. Eu conheci o Brasil
com o Gracomar Machado. Nós fizemos uma dupla durante 2 décadas, que nós viajamos várias e várias cidades e estados, cidades do interior e capital, eu falando a clínica da doença e ele falando a endoscopia. Até que uma vez, em Santa Catarina, ele virou para mim e falou assim, olha, eu não vou poder ir, então você faz favor, fale de clínica e endoscopia. E eu quase morri, porque eu não sei nada de endoscopia. O que eu sei de endoscopia era o que eu via o mestre Gracomar Machado fazendo. Tenho publicações com ele, tenho tudo de aulas no Brasil todo com Gracomar Machado. Gracomar é, para mim, o exemplo da gastroendoscopia do país. Lutou por ela, construiu muito com ela e, acima de tudo, transmitiu conhecimento para formar homens da área maravilhosos, como os que aqui estão, Gilberto Mansur, o Luiz Arthur e o Djalma Coelho. Pessoas que sabem que Gracomar Machado trouxe a luz da endoscopia para o Brasil. Eu, com muita tristeza, homenageio o meu, certamente, maior amigo e estimulador nos tempos de faculdade e nos tempos modernos na Academia Nacional de Medicina. Não posso abraçá-lo, mas ele sabe que eu estou abraçando. Não posso beijá-lo, mas ele sabe que eu estou beijando. Não tenho como agradecer o quanto fez por mim, o quanto foi amigo, o quanto me ajudou como pessoa. Meu mestre Gracomar Machado, mestre de nós todos, através de Heloísa, meu beijo, através de Disseu, meu abraço carinhoso. Muito obrigado aos senhores por terem me convidado a participar dessa sessão. Boa noite a todos. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words. Heloísa, please. I love you. Gracomar Machado foi presidente da Organização Mundial de Endoscopia Digestiva. Eu tive a honra de ser secretário dele na SOBED de Rio, depois na SOBED Brasil e depois na Sociedade Pan-Americana de Endoscopia Digestiva. Fui aluno de Gracomar Machado e fui presidente do grupo de ex-alunos de Gracomar Machado, que foram inúmeros em todo o Brasil. Gracomar Machado era um grande médico, excelente endoscopista, um grande amigo, uma pessoa fantástica, e ele tratava todos muito bem. Fez muitos trabalhos altruísticos em toda a sua vida. Viva Gracomar Machado! Falar de Gracomar é falar quase que de uma instituição, de alguém que sempre foi, tanto na vida pessoal como na vida profissional, na vida associativa, no exercício da medicina, um protagonista. Ele nunca foi coadjuvante. E que manteve também a primavera até o final dos seus dias, a felicidade do reencontro com Heloísa Novaes, que sua esposa dedicada e que transformou a felicidade da sua vida. Sendo assim, eu encerro esse pequeno depoimento de uma maneira até emocionada por me permitir falar de uma pessoa ímpar, lembrando também que, dentre as suas atividades, o seu orgulho quase que pessoal com o sítio, o rancho, a fazenda, o Aras, na Gladir, em homenagem à dona Anaí, sua mãe, Gracomar, e Dirceu, seu irmão, que tocavam aquele
Eliaras, né, dos Campolinas, famosos e premiadíssimos, não só nacional como internacionalmente, na cidade de Bicas, perto de Juiz de Fora. Então, a amplitude da atuação, a amplitude da vida de Glacilmar Machado, mais do que merece essa homenagem que, sinceramente, nós todos estamos a prestar a ele nesse momento, pela sua lembrança, pela sua amizade, pelo seu protagonismo profissional e, principalmente, pela primavera e alegria que ele sempre trouxe no convívio de todos nós. E para mim foi uma honra muito grande ter a oportunidade de falar sobre a pessoa que foi o professor Glacilmar Machado. Foi realmente pioneiro na endoscopia digestiva brasileira. Fizemos prova para especialista em gastroenterologia em 1972, no Congresso em Brasília. E nesse congresso, ele passou uma folha de papel maço com assinaturas para interessados em que houvesse, nos congressos de gastroenterologia, um dia dedicado à endoscopia digestiva. Antes da fundação da SOBEG, o Dr. Glacilmar fez um simpósio ou um congresso no MEC, Ministério da Educação e Cultura, convidando médicos de fora do Rio de Janeiro como palestrantes. O Dr. Glacilmar foi o primeiro presidente da SOBEG do Rio de Janeiro. Eu fui o seu secretário. Trabalhamos juntos, eu e o Dr. Glacilmar, chamava atenção, isso no fundão, chamava atenção a empatia que ele tinha com todos. Por exemplo, no ambulatório que nós éramos obrigados a fazer de medicina integral, embora fôssemos professores na gastroenterologia, nós éramos também obrigados a fazer um ambulatório de medicina integral uma vez por semana, e era 14 horas, era tarde. Éramos então obrigados, esse ambulatório começava às 14 horas, e o doutor Glacilmar vinha de um outro hospital nesse dia. E às vezes chegava um pouco atrasado. Os pacientes ficavam aguardando em frente à sala dele, e a minha sala era do lado. As enfermeiras ficavam angustiadas, ele chegava, entrava pelos fundos e começava a atender os pacientes. Fazia com eficiência e rapidez. Todos os pacientes saíam alegres e felizes, como se fosse algo além da medicina. O Dr. Glacilmar era espírita. Talvez alguma aura seria responsável por isso. Dava gosto de ver ele trabalhar. Sem dúvida, uma pessoa muito inteligente, bem formada, fora de série. Ele é difícil, então, de enumerar o que o Dr. Glacilmar Machado proporcionou à medicina brasileira, não só à gastroenterologia, e fora do Brasil, inclusive. Mais uma vez, já rendei várias vezes que a alma do Dr. Glacilmar descansa em paz. Gostaria de prestar minha homenagem ao professor Glacilmar Machado, a quem eu conhecia muitos anos atrás, quando era estudante ainda, eu no Hospital São Francisco de Assis. Depois estivemos juntos no Hospital Universitário, ele como professor titular da gastroenterologia e eu também professora, e pela sua importância na endoscopia, gastroenterologia brasileira e seus feitos na endoscopia mundial, com todos os cargos que ele ocupou. E, além disso, tinha uma paixão comum pela música. Ele era um cantor, um exímio cantor, e eu gostava de acompanhá-lo ao piano quando tinha oportunidade nos vários congressos em que comparecemos juntos. Que descanse em paz, Glacilmar. Falar do professor Glacilmar é muito fácil. Pessoa alegre, descontraída, irreverente, muito inteligente. E nesses 25 anos, praticamente, de convívio em atividades científicas, sociais e até esportivas, né, que ele era amante do cavalo campolino, muitas histórias eu teria para contar, tenho para contar, mas eu escolhi uma que foi muito marcante na minha vida. Em 1997, descendo a rampa do Centro de Convenções da Bahia, no Congresso Brasileiro de Gastroenterologia, ele descendo atrás de mim, junto com o professor Fernando Portela, gritou para mim: Paulo, preciso falar com você, você tem um desafio, uma meta para cumprir. Eu olhei e falei: qual foi, professor? O mandato da sociedade está terminando e eu quero fazer disso um legado, a fundação da primeira regional, seção regional do Sul do estado do Rio de Janeiro. Essa é a sua missão. Bem, tomei aquilo como uma missão realmente. Eu comecei lá na Bahia, mesmo em Salvador, falar com os colegas, e chegando em Volta Redonda, que é a cidade principal do Sul do estado, marcamos um contato no restaurante Casarão,
e com 8 colegas, inclusive o professor saudoso, o professor Randolfo, que já tinha me feito esse convite também, e dali nós delineamos, né? E na época só existiam 2 titulares da Sociedade de Gastro, era o professor Randolfo e aqui em Angra dos Reis, onde estou, o Dr. Carmelo Stanziola. E nas regras de regulamento tinha que ter um titular. E assim foi, montamos a primeira diretoria, perdimos a autorização regulamentar, né, regimentar, e na despedida dele, em dezembro de 1997, no Hotel Sheraton, nós levamos a carta e a primeira diretoria a tomar posse em 98. E que daquele ano mesmo estava tomando posse o saudoso professor João Luiz Pereira. E no discurso, despedida do professor Glaucio Machado, eu lembro muito bem que falou: uma surpresa eu tenho vocês na minha despedida, vai ser um marco, eu vou deixar um legado na história, que é a fundação da primeira seção regional sul do estado do Rio de Janeiro. Nosso agradecimento, nossos colegas todos no sul do estado, somos imensamente gratos ao professor Glauciomar Machado, e que esse plano espiritual que ele se encontra, ele possa nos vigiar, continuar nos orientando com a sua energia. Muito obrigado, professor Glauciomar. Eterna gratidão. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que falar de Glauciomar Machado é falar da história da endoscopia da América Latina. Foi um grande endoscopista, um grande médico que levou em alto a endoscopia da América Latina ao mundo inteiro, né? Tudo que ele fez foi fantástico e maravilhoso. Teve a oportunidade de conhecer ele e foi um grande amigo. Minha carreira de gastroenterologista e endoscopista realmente iniciou por causa da ajuda que ele me deu, e não tenho como agradecer, mais que mandar meus parabéns pela iniciativa. Queridos amigos, minhas palavras são de agradecimento a todos vocês que manifestaram solidariedade, apreço e carinho pela memória do meu querido marido Glauciomar. De minha parte, guardo lembranças maravilhosas de tempos muito bem vividos. Fizemos uma parceria perfeita em tudo que nos propusemos, na vida profissional, pessoal, na música, no convívio familiar e social. Foi o amor da maturidade, nossa verdadeira escolha. Enfim, o que expresso aqui não é tristeza por ele ter partido, mas felicidade por ele ter existido. Reafirmo minha gratidão a todos vocês que somaram e agregaram à amizade esse bem maior da vida. Muito obrigada. Bernardo, você está sem áudio. Boa noite a todos. Nós estamos aqui unidos hoje, a Associação de Gastro Rio de Janeiro, a SOBED Rio, para prestar essa homenagem muito especial ao nosso mestre, professor Glauciomar, com a sua trajetória exemplar. O professor Galvão, não havia melhor pessoa para nos passar tudo isso. E eu queria agora passar a palavra ao doutor Djalma Coelho, que vai apresentar a mesa, né, da SOBED Rio. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, professor Galvão. Eu hoje estou como representante da SOBED. Eu sou o atual vice-presidente. O doutor Miguel, que é o presidente, ele está numa CPRE de urgência, deve estar homenageando o nosso mestre da CPRE. A Paula, que nos convidou, e gostaria de chamar
o meu outro mestre, que é o Dr. Mansur, que vai dar início. Nós combinamos, isso não é uma aula, isso só são memórias, o que eu vou falar sobre as novas avaliações diagnósticas. É uma coisa em agradecimento ao nosso professor. Mansur, como você pediu para apresentar, a apresentação do Mansur, ele é um amigo do professor Glaciomar. Muito obrigado, Mansur. Obrigado a todos. Nós temos todos um sentimento bipolar aqui, né? A tristeza da partida do nosso amigo, nosso mestre de todos, com a alegria de poder homenageá-lo aqui nessa noite, com poucas palavras. E eu agradeço imensamente esse convite, não sei de onde veio, mas agradeço de qualquer maneira. Eu sei que veio da SODED, provavelmente tem a mão do vice-presidente, Djalma, e eu queria, então, começar a conversar com vocês sobre o tema que me pediram, que é a história da endoscopia. Quando a Paula me convidou, Paulinha Lia, eu falei, Paula, em 10 minutos não dá para falar sobre a história da endoscopia, então vamos tentar encurtar isso. Eu realmente encurtei, mas procurando enfatizar a própria história do Glaciomar, quer dizer, a história da endoscopia, a história da SOBED e a história do Glaciomar, elas se imbricam, se confundem o tempo todo. Então, estão intimamente interligadas e, indissoluvelmente, ele foi a pessoa, talvez uma das pessoas mais importantes do nosso país, no sentido de agregar, como muitos já falaram, de ensinar e de divulgar. Então, eu trouxe aqui alguns slides bem rápidos, para a gente ter uma noção do como é que a coisa foi. Posso passar a tela aqui, Júlio? Pode, doutor. Só compartilhar a tela, procura seu PowerPoint e clica em Share. Vou botar no modo de apresentação. Perfeito. Então, vocês estão escutando bem, né? Tudo certo. Bem. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu tirei várias informações disso que eu vou falar, desse livro que foi escrito por Glaciomar, publicado há 2 anos atrás. E essa primeira página do livro diz tudo. Quer dizer, um currículo desse é impossível dissociar Glaciomar da endoscopia brasileira, da endoscopia internacional, conforme vocês estão vendo aí. Ele participou de praticamente tudo, se não de tudo, né, no que diz respeito à endoscopia digestiva. Vejam aqui que Glaciomar foi um embaixador da endoscopia. Glaciomar ensinou, ele divulgou, ele representou, ele estimulou, ele lutou pela endoscopia brasileira e mundial. Membro honorário da Sociedade Americana, em 2004, fundador e, posteriormente, presidente da Sociedade Interamericana de Endoscopia, foi secretário e depois vice-presidente e depois presidente da OMED, na época OMED, Organização Mundial de Endoscopia Digestiva, depois com o segundo nome WEO. Foi o presidente honorário, depois que presidiu, da mesma OMED, WEO, e foi o governador do Colégio Americano de Gastroenterologia. Então, vejo que com isso, com esse currículo, era impossível, com a pessoa dele, que todos já exaltaram, de agregar, de ser amigo de todos, de ajudar todos, não promover tudo que ele promoveu. Em relação a minha relação com o Glaciomar é de amizade, foi sempre de amizade, durante 42 anos até a partida dele. E eu me aproximei a primeira vez quando eu entrei como membro aspirante da SOBED em 1979. Apenas um ano depois, aliás, no ano que eu terminei minha residência médica, no Pedro Ernesto, na UERJ, com o Edson Jurado, Alexandre Brão, o próprio Messias, que falou anteriormente. E nós tínhamos uma relação de parceria, de confiança muito interessante. Então, eu fui o coringa do Glaciomar
os exames de emergência, todos eles, endoscopia alta, colono, CPR, nos fins de semana e feriados. Eu era bem um pouco mais novo que Glaciomar, e nesses fins de semana que ele partia lá para o sítio, para a fazenda de Bicas, para cuidar dos Campolina, eu cuidava das endoscopias para ele aqui no Rio. E tínhamos uma amizade tão grande que nós nos chamávamos muito carinhosa e cordialmente de GM1, que era ele, que era mais velho, e GM2, que sou eu, Glaciomar Machado e Gilberto Mansur. O GM1, que eu saiba, nunca disse não para um colega. Isso é uma das características do médico, da sua disponibilidade, da sua cordialidade com os demais médicos. Isso era uma marca do Glaciomar. Então, agora falando especificamente da endoscopia e de sua história, nós temos que andar um pouquinho atrás. Em 1958, quando Schindler, conhecido também como pai da gastroscopia, fixou residência e foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Durante esses 4 anos que ele viveu em Belo Horizonte, ele trouxe o seu gastroscópio semiflexível, que tinha apenas a ponta flexível, e lá treinou Celso Afonso de Oliveira e Noel Moreira. Cerca de 2 anos depois da vinda de Schindler, esses 2 pioneiros, pessoas fantásticas, ex-presidentes da SOBED, José Martins Job, um gaúcho, e Akira Nakadaira, um paulista de Marília, começaram os primeiros exames utilizando a gastrocâmera. Isso foi em 1960. Glaciomar Machado, se não me engano, logo antes de ir para a Inglaterra, para fazer o seu doutorado em Bristol, ele começou a utilizar os gastroscópios com esse modelo GFB da Olympus, o que permitia fazer fotos. E, historicamente, em 68, Luna, nosso amigo aqui do Rio, todos conhecem, também foi presidente da SOBED, ele introduziu a prática e também o conceito da panendoscopia, que não era só examinar o estômago, mas sim examinar o esôfago, o estômago e o duodeno, e ele foi o introdutor dessa prática e desse conceito na América Latina. A coisa avança para 1970 no Congresso Brasileiro de Gastroenterologia em Araxá, Minas. E ali eu acho que foi o embrião da endoscopia brasileira. Nesse congresso foi idealizado e realizado um colóquio sob a direção direção e, como relatores, José Martins Job, José Figueiredo Penteado, também nosso colega do Rio, e Akira Nakadaira. Reza a lenda, isso é só para a gente dar uma gargalhada um pouquinho nesse momento, que Penteado, que sempre foi assim muito informal, enfim, chama o professor Nakadaira para sentar-se à mesa, e aí a lenda reza, eu não vi isso, eu era muito novo, nem estava na faculdade ainda, e chama o Nakadaira para a mesa dizendo o seguinte: senta Akira Nakadaira, ou seja, chamando o professor Akira Nakadaira para sentar aqui na cadeira. Não sei se, talvez o Edson Jurado, que nos escuta, possa confirmar isso, eu não sei. Em 1970, aconteceu o 23º Congresso Brasileiro de Gastro, e, de novo, foi criado, foi idealizado e realizado esse colóquio de endoscopia em gastroenterologia, ou seja, deixava de ser aquele apenso e era uma coisa já bastante firme, existir a endoscopia nesse país, né? O coordenador desse colóquio foi Job, de novo, e os 3 relatores e apresentadores foram, de novo, Glaciomar, Nakadaira e Penteado. Em 1972, começam as ações para a formação da SOBED. Então, é muito difícil dissociar a endoscopia digestiva no Brasil da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Então, foi feita a tentativa de criação de uma seção de endoscopia digestiva na Federação Brasileira de Gastro, cujo presidente era Nereu de Almeida Júnior. Então, teve uma petição
com 52 assinaturas, encabeçadas por Job Glaciomar, Silvio Pereira de Jesus, Penteado e Noel Moreira. Essa petição, assim chamada petição de 1972, ela foi negada por uma comissão presidida por Clodoaldo Beckman, que era um gastroenterologista do Pará, e presidia essa comissão de, entre aspas, admissão de uma sessão de endoscopia na federação. É digno de nota que, nesse mesmo ano, foi realizada no nosso país a primeira CPR, que foi lá em Niterói. Por que no Hospital Santa Cruz? Porque era o único hospital público e privado que dispunha de um intensificador de imagens. E veio nada mais, nada menos, Louis Gurry, que todos conhecem, um francês que recebeu dezenas de brasileiros para treinamento em Paris, e ele examinou 2 pacientes. De novo, para a gente rir um pouquinho, esse aparelho que foi utilizado foi cedido pela empresa Adaga. Quem está na endoscopia há muito tempo, eu estou na endoscopia desde 78, a Adaga era muito mais do que já foi, por exemplo, a Micronal, né? Ela tomava conta de tudo. E era representante, evidentemente, dos Olympus. Foi usado um aparelho da Olympus para fazer o duodenoscópio, e a unha de albarão, o elevador, quebrou. E esse conserto demorou 1 ano. Parece coisa que nós já vivemos, né, na endoscopia, demorar 3 meses, 6 meses. Então, na época, e olha que foi em 72, é justificável, demorou 1 ano para consertar o aparelho. E o aparelho, não sei de quem era, sinto muito, mas eu até gostaria de saber, não era do Glaciomar. Seguindo, então, em frente, as ações para a formação da SOBED progrediram em 1973. Por quê? Porque, nessa época, muitos gastroenterologistas já praticavam o que se chamava de a nova endoscopia japonesa de fibra óptica, diferente daquele conceito anterior dos aparelhos semiflexíveis, enfim. Então, era o novo fibroscópio. Então, de novo, nosso amigo Glaciomar organiza o primeiro seminário brasileiro de endoscopia digestiva aqui no Rio. Galvão já tocou nesse assunto. E esse seminário constava de um curso prático, então vejam que já existia esse embrião de ensinar na prática. 30 vagas, divididas em 3 hospitais, Glaciomar no Miguel Couto, Penteado no Hospital de Ipanema e Sérgio Andrade na Santa Casa de Misericórdia. E foram também realizadas várias mesas redondas com expoentes da gastroenterologia, da endoscopia, da cirurgia, da proctologia e da broncoesofagologia, com discussão de inúmeros temas. Então, isso já criava toda uma sustentação, um tripé para as pretensões futuras. Em 1973, nesse seminário, eu trouxe essa slide para mostrar uma coisa interessante, porque a nossa profissão e a medicina, de uma maneira geral, ela é a ciência das verdades transitórias, né? Então, vejam que em 73, nessa mesa de colonoscopia, presidida por José Magalhães, Glaciomar, Burek Abramovich, quem foi da UFRJ, lembra dele, tendo como relatores Américo Caparica, que era o cirurgião geral, Job, de novo, o gaúcho, Léo Pinto Carvalhais, que era da UERJ, e vários debatedores. Então, a conclusão dessa mesa, desde 1973, é que a colonoscopia era um método ainda em fase de implantação. Vamos comparar, então, com 2021, o que é a colonoscopia, né? Isso tem 48 anos. Então, as indicações limitadas a dúvidas não esclarecidas pelo clister opaco, vejam só, e para o controle de colite ulcerativa e de doença de Crohn. Vejam como as coisas mudam, né? Avançando um pouco mais, em 1974, ocorre o 24º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia em Petrópolis. E nesse congresso foi designado um dia da endoscopia, que foi a 6 de outubro desse mesmo ano, é claro, e não sei se sintomaticamente, mas não estranhamente, esse dia da endoscopia não foi registrado nos anais.
existia talvez uma resistência da Federação Brasileira de Gastro em admitir que isso era uma realidade, né? E nesse dia da endoscopia houve um simpósio de endoscopia digestiva brasileira contemporânea, vejam só, já existia uma modernidade em relação à década passada. E foi também presidido por Jorge. E nesse mesmo congresso, com a petição de Brasília, essa tal que teve 52 assinaturas, em 1972, negada, o pessoal respondeu: ah, é? Então vamos criar a SOBED. E aí houve um jantar de endoscopistas de verdade, verdadeiros endoscopistas, vamos criar a SOBED em 1975. E a fundação da SOBED, ela se deu em 1975, durante o 3º Seminário Brasileiro de Endoscopia Digestiva. Então, já existia a endoscopia digestiva como uma realidade, tá? Quase 10 anos depois, e havia 3 fórmulas para se criar a sociedade, né? A primeira fórmula seria ser um núcleo de endoscopia na Federação Brasileira de Gastro. A terceira fórmula seria ser parte da Sociedade Brasileira de Broncoesofagologia, quer dizer, sem uma personalidade própria, né? E a fórmula 2, que foi a vencedora, criar uma associação com personalidade própria pelos maiores interessados, que eram os endoscopistas ativos. Então, esses 14 de Curitiba, onde foi esse seminário, composta por Job, por Meirelles, José Meirelles, São Paulo, Glaciomar, mais uma vez está lá ele, Akira Nakadaira, Penteado, Celso Afonso Oliveira, um dos discípulos de Schindler, Olival Leitão, do Paraná, Dumar Garcia de Carvalho, que foi um dos introdutores da laparoscopia no Brasil, Luiz Felipe de Paula Soares, presidente da SOBED, Luna, presidente da SOBED, Luiz Luna, Luiz Carlos Monteiro, de Niterói, Shinichi Shioka, de São Paulo, Silvio Pereira de Jesus, na época em Brasília, e a nossa doutora Angelita Gama. Então, esses 14 de Curitiba criaram, fundaram a Sociedade de Endoscopia, por assim dizer, em 75. Avançando um pouco mais e pulando alguns anos, um fato digno de nota foi o 6º Seminário Brasileiro de Endoscopia Digestiva, em 1983, em Campinas, onde foi proposto o primeiro concurso para título de especialista. Porém, nessa época, ainda havia necessidade de aceitação da especialidade pela Associação Médica Brasileira. Mário Barreto Correia Lima, amigo pessoal do Glaciomar e um gastroenterologista, era o presidente da AMB. E ele emitiu essas 2 linhas muito cristalinas. A Associação Médica Brasileira não vê nenhum problema em admitir a SOBED como entidade própria e independente. Então, estava criado o caminho para se criar a nossa especialidade, e nesse mesmo simpósio, nesse mesmo seminário, foi proposta em Assembleia Geral para o ano seguinte a modificação do Estatuto da SOBED no sentido de normatizar o concurso e colocar suas regras de uma maneira geral. Então, vejam que, em 83, e eu estou nesse balaio, foi concedido aos membros titulares da SOBED, com alguns requisitos: tempo de formado, trabalhos publicados, avaliação geral do currículo vitae, e o nosso Rio de Janeiro deu uma lavada nos outros estados. Então, nessa época, foram 47 titulares empossados, contra 24 de São Paulo. Imagina, isso hoje é inadmissível, não pode. 23 de Minas, 19 do Rio Grande do Sul, 26 de Santa Catarina, 13 do Paraná, 16 de Santa Catarina, 13 do Paraná, 7 da Bahia, 6 de Pernambuco e 5 do Rio Grande do Norte. Eu tenho aqui um último slide, porque eu vou parar em 2000 essa história. Depois de 2000, são 21 anos, todos que nos escutam presenciaram tudo o que aconteceu, mas esse foi um marco negativo muito grande para a nossa especialidade. Então, a AMB, em 2000, não me lembro exatamente, aliás, nem quero me lembrar quem era o presidente, e houve um movimento interno na AMB desqualificando a endoscopia digestiva como especialidade, transformando-a
em área de atuação. Coloca os gatos todos no mesmo balaio e vamos ver o que dá. Vejam que os precedentes mundiais falavam inteiramente contra isso aí. Desde 1941 já existe a Associação Americana, a Sociedade Americana, de 64 a Sociedade Europeia, fortíssimas, fortíssimas, são líderes. Em 66, a Associação Asiática, a Sociedade Asiática. Em 1966, a própria WHO, antiga OMED. Em 73, a CIED, da qual o Glacomar foi presidente. Em 75, a nossa sociedade, ou seja, daqui a 4 anos vai estar cinquentona. Em 1983, a concessão e aceitação da especialidade como uma especialidade médica junto com as demais, né? E não é nunca demais lembrar que, em 86, nós sediamos um congresso de gastroenterologia mundial em São Paulo, que foi presidido por Agostinho Bettarello, de São Paulo, e tínhamos personalidade, o congresso era metade gastro, hoje é 60% gastro, 40% endoscopia, e alguma coisa de cirurgia. Em 2020, last but not least, sediamos o Congresso Mundial de Endoscopia, o ENDO 2020, aqui no Rio de Janeiro. As demais presidências lutaram, sim, contra essa situação esdrúxula, absolutamente incompreensível, e eu tenho esperança que a gente consiga reaver o nosso título em breve. Obrigado a vocês todos. Foi uma alegria poder estar aqui homenageando meu amigo Glacomar e falando para vocês essa noite. Abraço a todos. Muito obrigado, Mansur. Parabéns. O dodenoscópio era do Luiz Carlos Monteiro, Mansur. Deixa eu compartilhar aqui minha aula. Bem, como eu já comecei, é uma honra estar aqui. Eu ter sido, como o Mansur falou, nós termos sido escolhidos pela SOBED, mas principalmente o agradecimento à professora Heloísa Novaes, que foi uma das pessoas que acolheram o nosso nome, Mansur. Eu tive a honra e a chance de ser aluno dela na faculdade, ela foi minha professora de patologia, de anatomia patológica, e tive a honra e a chance também de ser aluno do professor Glacomar. Para mim é uma honra muito grande. Todos conhecem a minha história dentro da endoscopia, meu parentesco, mas algumas coisas são importantes para falar sobre o Glacomar e Djalma, né? Quando eu fui fazer minha prova de título para endoscopia, para ser membro titular da SOBED, precisava de uma carta de apresentação de um membro titular. E foi para o professor Glacomar que eu liguei, fui na São José e pedi uma carta. E ele, como todos disseram, com maior simplicidade, humildade, de próprio punho, deu a carta para que eu... uma carta de recomendação. E foi uma escolha pensada quando eu escolhi ele, por tudo que eu represento. Tive a honra e a oportunidade de escrever, talvez posso estar errado, depois a professora me corrija, o último capítulo que ele escreveu, que foi da história do surgimento das estaduais. Ele era o primeiro presidente e, na época, eu era o presidente da Estadual do Rio de Janeiro e tive a honra de escrever com ele a história do capítulo da Sociedade do Rio de Janeiro e tivemos um contato muito mais intenso e até pessoal. Eu conheci o professor Glacomar em 1977, Mansur, acho que eu vou ter ganho de você, no congresso, no seminário de Recife, onde eu, inclusive, entreguei essa foto para ele, eu estou jogando frescobol com ele, na época eu tinha 8 anos de idade. Em 1982, quando o papai voltou do estágio da França, papai me levou no hospital universitário, se não me falha a memória, no Miguel Couto, e eu vi o meu primeiro cateterismo. Na verdade, eu não vi, né? Era de olhinho,
Então, eu vi o professor Glaciomar fazendo, na minha visão, o primeiro cateterismo e conversando comigo com essa humildade. Essa foi a frase que o professor Glaciomar colocou no prefácio do livro que o Mansur falou, né? Eu acho que ela resume o que seria a aula que eu ia falar, né, sobre estudo passado, se quiser adivinhar o futuro. Para falar de avanços tecnológicos, existem tudo isso, eu coloquei isso, como o Mansur falou, isso não é uma aula, a endoscopia, e eu vou tentar, como o Mansur falou, ligar um pouco do que foi o professor Glaciomar e os avanços tecnológicos da endoscopia, né? Como o Mansur já colocou, em 1962, 68, ele traz o primeiro endoscópico, em 1980 surge o vídeo, CCD, cromoscopia, magnificação de imagem, ou seja, a endoscopia cresce de uma maneira volumosa em relação ao diagnóstico precoce. E hoje a inteligência artificial endoscópica. E eu coloquei alguns marcos que são importantes, que me remeteram ao professor Glaciomar, né? O professor Glaciomar, na década de... Ele foi, talvez, como o Mansur falou, apesar do primeiro cateterismo, mas ele foi o maior difusor da CPRE, ou da colange endoscópica, não só no Rio, como no Brasil. E na década de 80 ele publica a primeira coledocudodenostomia, né, endoscópica. Foi uma das primeiras pessoas a terem um vídeo endoscópico aqui no Brasil, e no Rio de Janeiro, principalmente, junto com o Dr. Mansur. Importante, ele era o argônio, foi a primeira pessoa que trouxe o argônio. E talvez poucos saibam que o professor Glaciomar tentou, de todas as maneiras, na Casa de Saúde São José, a ecoendoscopia, trazendo um professor de fora, de São Paulo, para ajudar no desenvolvimento. Como o professor Galvão falou, ele, na Santa Casa, cria um serviço de endoscopia. São marcos muito, muito crescentes. Em relação aos avanços tecnológicos, a gente tem alguns marcos, né? O NOTES, né? Talvez seja um marco endoscópico que trouxe esse avanço, essa tecnologia. Como eu disse anteriormente, a ecoendoscopia hoje, talvez não dando aula nem falando nada, mas remetendo que o Glaciomar trouxe essa técnica para o Rio de Janeiro, antes até da Simone, de mim e de outras pessoas, do Edmilson na Marinha, mas ele tentou implantar a ecoendoscopia aqui no Rio de Janeiro. Talvez isso é muito importante, porque ele sempre traçando novidades, trazendo tecnologia, né? Hoje a gente sabe que pela ecoendoscopia a gente pode fazer drenagem biliar, talvez aspectos vascular, nutricional, a gente pode fazer GTT, gastrostomia, e hoje o que está mais em moda seria as anastomoses, gastroenteroanastomoses por ecoendoscopia. A cromoscopia também é um fator, eu vi o professor Glaciomar também iniciando e tentando desenvolver a endomicroscopia confocal e óptica, ele trazendo essas novidades nos congressos, ele sempre conversava comigo e falava, não, isso é uma técnica nova, apesar dela ter 20 anos, ainda não é um desenvolvimento tão acurado. Hoje a gente sabe do câncer gastrointestinal, né, que tem um papel muito, muito importante. E como eu disse, eu quis trazer o que estaria mais no métier do nosso professor, que seria a CPRE, que é o diagnóstico, que é o tratamento das vias biliopancreáticos. Ele era um apaixonado, não tinha um congresso que a gente não conversasse sobre endoscopia, que ele não me desse conselhos, como uma boa prosa, como ele mesmo falava, né? E eu trouxe algumas coisas relacionadas até à professora Heloísa, que são as biópsias líquidas, né? Hoje já existem a biópsia líquida da bile, onde 31 peptídeos na bile humana foram identificados sendo biomarcadores tumorais. Isso talvez seja um grande avanço, um grande desenvolvimento dentro da nossa endoscopia terapêutica, principalmente nasquelas estenoses indeterminadas, que a gente sempre pegava aquela colangiografia, ia conversar com ele, professor, o que você acha? Você acha que isso é tumor, isso é estenose, benigna ou maligna? Então, a biópsia líquida é uma realidade e é um futuro próximo dentro, ou seja, a gente colher bile e mandar essa bile não só para a citologia oncótica, como para a imunohistoquímica.
Esse é um outro que chama hibridização fluorescente in situ, que também dentro da nossa CPRE a gente pode fazer um escovado. Isso é um teste genético que a gente faz, ou seja, tudo isso factível e possível dentro de um catéter, dentro de uma escova de citologia. Já tem 4 tipos de mutações genéticas desse cromossomos. Isso só para mostrar a importância que o professor Glaciomar lá atrás ele já fazia biópsia, ele já fazia escovado, ele sempre preconizava a realização de biópsia e escovado do ducto biliar para a gente tentar um diagnóstico até antes da ecoendoscopia, né? O ultrassom intraductal, que é muito pouco usado aqui, né, no Ocidente, mas ele é muito, muito usado no Oriente. A tomografia de coerência, ou seja, com catéter a gente cateteriza a via biliar e faz uma tomografia, isso é muito usado principalmente pelos grupos da Bélgica. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês foram conversas com o professor Glaciomar, de congressos que ele conhecia, de congressos que ele ia, e de referências que ele conversava comigo e que eu ia estudando. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês hoje, eu conversei com ele, ou ele conversou comigo, né? Mais correto. A colangioscopia, professor Glaciomar, é do tempo do Mother Baby, ou seja, 2 operadores. Talvez o GM1 e o GM2 devem ter feito muito colangioscopia juntos, que a gente precisava de 2 endoscopistas para fazer. Hoje o que mudou foi que uma firma criou a colangioscopia de maneira única. Única não, perdão, com o operador. Então, quais seriam os futuros que a gente vai ter e que discutia? Técnica de ablação dos tecidos, radiofrequência, quimoembolização por ecoendoscopia, procedimentos vasculares. O professor Glaciomar sempre foi um futurista, né? Sei lá se tem esse termo, sempre foi uma pessoa de visão muito ampla, e ele sempre falava muito sobre a ablação. Daí a importância que ele gostava muito de fazer o argônio, né? E ele sempre falava, por que a gente não faz isso nos cânceres? Por que a gente não faz isso nos tumores, né? As próteses biodegradáveis deve ter mais ou menos quando as próteses coreanas chegaram aqui no Brasil. Ele me ligou e veio conversar comigo, que ele sabia que eu gostava das próteses coreanas e ele queria botar uma prótese de colo e veio conversar. Mostra a humildade dele, o professor Glaciomar me ligando para conversar sobre prótese de colo, o que eu achava das coreanas, qual que a gente deveria botar, qual o tamanho, qual a extensão. Talvez não existe honra maior para nós, na época, talvez 2, 3 anos atrás, jovens endoscopistas, receber um telefonema do professor Glaciomar pedindo uma conversa sobre próteses. E aí eu me lembrei das nossas conversas, porque durante a conversa nós discutimos e falamos das próteses biodegradáveis e revestidas com medicamentos. Por que ainda não foi para frente? Por que não tem as próteses biodegradáveis? Por que não tem quimioterápicos? Por que não funciona? E na parte vascular funciona muito bem. O terceiro espaço, né, que seria outro avanço da terapia endoscópica, né, o hemospray, professor Glaciomar, se não me falha a memória, também foi um dos grandes incentivadores do hemospray aqui no Rio de Janeiro, né, a sutura endoscópica, gastroplastia endoscópica, NOTES, o Stretta, ou seja, procedimentos avançados e que com certeza ele estaria realizando. Eu trouxe os últimos tópicos, como eu fui falar. Eu encontrei ele no Copo Star, deve ter mais ou menos uns 6 meses, ali no restaurante, e ele sentou comigo e ele começou a conversar comigo sobre inteligência artificial e robótica. Então, quando eu estava preparando essa aula, esse bate-papo, todas as memórias que eu me lembrava dele e que teve uma interligação comigo. Então, ele já falando da inteligência artificial, ele já citando que seria um assunto da moda, que teria um grande potencial, como nós iríamos, endoscopista ou endóscopos, como o Mansur falou, iríamos se comportar com esse avanço da inteligência artificial. Eu acho que ele não teria problema nenhum e, com certeza, a inteligência artificial ainda iria aprender com ele. Então, ele também conversou comigo sobre robô. Isso aqui eu peguei só para poder ter um apanhado. Hoje são os robôs que existem no FDI,
sobre cápsula endoscópica, ele também conversávamos sobre cápsula. Hoje nós temos as cápsulas endoscópicas com wireless, temos a cápsula endoscópica magnetizada. Está aqui os exemplos, né? Só para mostrar para vocês, o wireless, isso aqui é a cápsula endoscópica com magneto, ou seja, o futuro da endoscopia, os avanços terapêuticos da endoscopia ligados à parte robótica, né? Eu acho que talvez seja um futuro. Então, existem várias plataformas, vários tipos de robótica que a gente pode ter dentro da endoscopia. E ele sempre atualizado, ele sempre conversando, ele sempre falando dessa robótica que seria. Então, a gente vai ter bracinhos para a gente poder fazer ressecção, para a gente poder operar, né? Mais exemplos. E só para ter algumas mensagens para casa, né? Biópsia líquida, será que a gente vai ter o suco gástrico, o suco entérico, o suco pancreático? Isso tudo eram prosas minha e dele de maneira simples quando nos encontrávamos nos congressos. Ele falava isso, será que nós vamos ter um endoscópico onde vai ser FACE, NBA, cromoscopia, endomicroscopia, ultrassom endoscópico e agora com inteligência artificial e robótica? E para terminar, eu acho que essa frase representa muito ele, né? Há homens que lutam um ano e são bons, há homens que lutam muitos anos e são muito bons, e aqueles que lutam toda a vida, esses são imprescindíveis. E, na minha opinião, obrigado, professor Glaciomar, o senhor é imprescindível. Parabéns, Djalma. Parabéns, Djalma, doutor Gilberto. É impressionante, né, a explanação de vocês, a evolução da endoscopia, a importância que o professor Glaciomar tem para todos nós, só reforça isso. Essa homenagem, a ideia é celebrar, na verdade, essa importância, a inspiração que ele representa para todos nós, a sua trajetória, né, desde Minas Gerais, passando aqui pelo Rio, pela Faculdade Nacional de Medicina, pelo Hospital Escola São Francisco, tão importante para todos nós também, a sua saída para o exterior, a sua volta trazendo a luz, né, de tudo isso que vocês passaram. Então, agradeço bastante ao professor Glaciomar a nossa homenagem com emoção, nosso tributo, nosso reconhecimento, nosso agradecimento por tudo que ele representa para nós. E a doutora Heloísa Novaes e a toda a família, a nossa solidariedade, a nossa admiração. Eu abro a palavra para todos. Muito obrigado. Paula, eu posso chamar Paula, Bernardo, que Sim, fez junto com vocês e organizaram isso, e depois eu acho que o professor Galvão pode e o Mansur, se quiserem fazer os comentários finais, mas acho que a Paula, que junto com você tem um papel importantíssimo nessa união das duas sociedades, e eu acho que a gente deveria fazer mais isso. Acho que isso só faz crescer, e o Glaciomar é o exemplo da união das duas sociedades. A gente tem que levar isso como legado entre a SOBED e a Associação de Gastro do Rio de Janeiro. Paula. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Foi muito gratificante quando o Bernardo me procurou em nome da Sociedade de Gastro para a gente fazer essa homenagem em conjunto, com toda a importância que o professor Glaciomar representa para a gastroendoscopia do Brasil, e mais ainda pela querida Heloísa, que é minha colega de profissão do Fernandes Figueira e uma pessoa muito querida mesmo. Falou lindas palavras aqui no início, até me emocionei. Obrigada a todos, Djalma, Mansur, por terem aceito o convite, e obrigada à Sociedade de Gastro por essa oportunidade de a gente estar fazendo essa sessão em conjunto. Como o próprio Djalma disse, acho que seja a última desse ano, mas a primeira de muitas próximas, né? Boa noite a todos. Meu querido Bernardo, nós já falamos da história do mestre Glaciomar Machado, né?
tantas apresentações maravilhosas e tal, o Djalma e o Gilberto chamaram muita atenção de como o Graçomar foi capaz de unir duas sociedades. Eu acho isso que é uma coisa fantástica. Eu tive uma proximidade com ele de estudo. Eu me lembro que, quando ele fez a tese da academia, ele, depois que a tese estava pronta, eu, Djalma, traduzindo a humildade do Graçomar, ele me chamou e falou assim: Galvão, vê se está boa. Eu era um aluno dele, era um simples aluno do Graçomar. Eu falo do Graçomar com uma emoção, sabe por quê? Porque o Graçomar nunca precisou dizer que gostava de mim. Eu sabia que ele gostava de mim. A Elô sabe o quanto nós éramos amigos a vida toda. Quer dizer, isso sem falar. Como o Gilberto, eu perguntava para o Graçomar assim: Graçomar, e se você não estiver aqui, quem eu chamo? O Gilberto. E mais ainda, quando o irmão dele disseu, se estiver ouvindo isso, vai confirmar, teve uma hemorragia digestiva, o Mansur vai lembrar, eu fui atendê-lo em casa, levando para São José, ele falou: chama o Mansur. Quer dizer, a amizade, a escolha aqui foi perfeita dos senhores coordenadores, porque chamaram pessoas que, além de serem grandes endoscopistas e terem um vínculo grande na formação com o Graçomar, tiveram um vínculo afetivo muito forte. Muito forte. E São Francisco de Assis eu não posso traduzir aqui, porque nós talvez pudéssemos ter chamado o Paulão para falar do vínculo dele com o Hospital São Francisco de Assis. A gente não pode deixar de falar de professor Lopes Pontes, que foi o grande ídolo dele, de quem ele ocupou a vaga na academia depois, com apoio total familiar, da família do professor Lopes Pontes. Por quê? Porque sabia que ele era o grande herdeiro da história do professor Lopes Pontes. Então, realmente, Graçomar é um exemplo a ser seguido, mas impossível de ser alcançado, porque ele é único. Ele é único. Graçomar é um craque. Infelizmente, torcedor do Fluminense, podia ser corintiano. Bem. Então, deixo aqui para a despedida de todos, doutor Gilberto, Djalma, se vocês quiserem dar uma palavra final, de uma consideração final. Bernardo, é muito difícil fazer o fecho depois que todos se manifestaram dessa forma tão mínimo efusiva em relação ao nosso grande amigo Graçomar. Mas eu queria ressaltar esse ponto que eu já trouxe, que o Galvão acabou de trazer. Ele era um cara sempre do teu lado. Essa aqui é a verdade. Te ajudando, te perguntando. O Djalma estranhou que ele perguntasse sobre a aplicação e desenvolvimento das próteses, e ele me perguntava várias vezes sobre um tema que eu fiz muito, faço muito, que é a gastrostomia endoscópica. E ele me perguntava: como é que você faz isso? Como é que você resolve isso? Quer dizer, humildade, vontade de ensinar, vontade de aprender, que eram permanentes. Um abraço pela sua mão, onde quer que você esteja em paz. Muito bem. Então, ao nosso querido professor Graçomar Machado, nosso mestre, nossa homenagem, com muita emoção, nosso tributo, nosso reconhecimento, nossa admiração. Eu quero desejar uma boa noite a todos, muita saúde nesse fim de ano a todos. Agradecer pela nossa saúde nesse ano também tão difícil. Desejar aí a todos um Feliz Natal também, um feliz fim de ano, e que nós possamos, como a Paula falou, como todos comentaram, estar unidos como estivemos aqui,
nesse novo ano, para novos eventos e seguindo a inspiração do professor Glauciomar, né, toda a sua produção científica, todas as suas inovações, criações na endoscopia, que nós possamos estar juntos celebrando isso. Na verdade, essa é uma grande celebração. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado, meu amigo. Uma salva de palmas. Obrigado.